Depois que nós comentamos aqui a questão da assexualidade, surgiram dezenas de comentários de todos os tipos, mas o que se tornou realmente impressionante foi o número de postagens assustadoras sobre sexualidade. Numa época em que o pensamento retrógrado e altamente conservador começa a ser cada vez mais apregoado e ganha força até mesmo nos discursos oficiais, algumas dessas postagens tornam-se até preocupantes. Antes de mais nada, um esclarecimento importante: a sexualidade não significa odiar sexo, como algumas pessoas disseram que assim se sentem, mas apenas não sentir nenhuma falta de sexo. Ou seja, as pessoas podem se relacionar naturalmente, algumas até se casam ou vivem juntas, mas simplesmente não sentem desejo sexual. A preocupação se refere basicamente ao índice de desconhecimento do tema sexualidade, numa época em que muita gente combate com veemência a educação sexual nas escolas. Em resumo, se já existe tanta ignorância no mundo em relação ao tema, a tendência é de que isso se torne mais grave ainda. Eu vou colocar a seguir o diálogo que eu mantive com uma das pessoas que opinaram sobre esse tema, mas ainda não chega a ser a postagem mais preocupante. Vem mais logo a seguir essa que eu acho uma das piores de todas. E aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar com todas as pessoas que buscam a felicidade, que é a prioridade do site recadosecreto.com.br e deste canal. Marcos Antônio define o sexo como droga disfarçada que Deus colocou no corpo das pessoas. Segundo ele, 95% dos males do mundo acontecem por causa do sexo. Não sei de onde ele tirou esse percentual, incluindo desonestidade, assaltos, corrupção e até as guerras. E eu respondi ao Marco Antônio mostrando a distorção do pensamento dele. E eu vou mais adiante na minha resposta, neste vídeo, repetindo o que eu disse a uma frequentadora do canal que afirmou odiar sexo, mas aparentemente ela apagou a postagem após a minha resposta, porque eu não consegui mais localizar, mas ela falou coisas impressionantes. Se você preferir, pode parar o vídeo momentaneamente para acompanhar meu diálogo com o Marco Antônio e depois continuar assistindo. Marco Antônio ou Marcos Antônio? Eu até recomendo que faça isso. A essa pessoa que, como Marco Antônio, colocou no sexo a culpa por tudo o que acontece no mundo, inclusive a violência contra mulheres e crianças, e eu respondi que ela está jogando a responsabilidade sobre quem não é responsável por esses acontecimentos negativos. Porque o responsável, obviamente, é a pessoa que está por trás desses acontecimentos. Ou seja, a pessoa que usa o sexo de forma criminosa, o que foge completamente à função da sexualidade. Eu citei até como exemplo bastante simplista, procurando, sobretudo, facilitar o entendimento, o caso de um objeto usado no dia a dia como a faca, que tanto pode ser usada para passar manteiga do pão, como para ferir ou até matar uma pessoa. Da mesma forma que o sexo, não foi a faca que matou, mas sim quem usou a faca como arma mortífera. Eu disse agora há pouco que houve depoimentos mais graves e preocupantes, até porque o Marco Antônio, ou Marcos Antônio, nem me lembro, ao final do nosso diálogo, acabou admitindo que o que ele disse é apenas a sua forma pessoal de encarar as coisas. E identificou razão em minha resposta, como vocês podem ver se tiverem lido tudo. Um depoimento que assusta é o de uma frequentadora que respondeu ao Marco Antônio, definindo o sexo como uma patifaria, e ela diz que vê o homem como um ser imundo por praticar o sexo. Mais do que isso, ela se utiliza de um dos dogmas da Igreja Católica para expressar sua opinião pessoal de que nenhuma mulher precisa fazer sexo para ter filhos. Bom, excluindo a hipótese de adoção, a única coisa que, além disso, nos vem à mente para obter esse resultado que ela preconiza é a inseminação artificial, embora, neste caso, haja sim o elemento sexual embutido, uma vez que vai ser necessária a fecundação do óvulo pelo esperma masculino. Mas não é exatamente isso o mais assustador e preocupante desse tipo de pensamento. Ainda tem coisa pior.
Nos nossos vídeos, temos sempre alertado que dogmas e visões distorcidas são repetidos obstinadamente por pretensos religiosos que usam a religião, e eis aí mais um exemplo de algo que pode ser positivo ou negativo, dependendo de quem usa, para disseminar o pensamento repressor e escravizante contra o ser humano. Isso tem tido grande influência para formar o pensamento notadamente doentio de grande parcela da população. O ser humano não nasceu para sofrer, nem para reprimir o prazer, a menos que esse prazer seja obtido à força, sem consentimento e de forma violenta. Aí ele não se justifica. O ser humano nasceu para ser feliz, não para maltratar o corpo, como querem algumas correntes religiosas altamente retrógradas, que se infiltram nas religiões para tornar cada vez mais grave o obscurantismo que já prevalece em muitos casos quando o tema é a sexualidade humana. Sexo é para ser feito com prazer e com amor, com carinho, com atenção, e, muito ao contrário do que diz a frequentadora que confunde absurdamente sexo com patifaria, ele não faz mal à saúde, não. Estudos médicos sérios demonstram que a atividade sexual é altamente benéfica à saúde, inclusive à saúde do coração, o que talvez explique o fato de o amor sempre ser simbolizado pela imagem de um coração. E pesquisas bem recentes confirmam que é muito menor, por exemplo, o índice de câncer de próstata dos homens que praticam o sexo com regularidade. A atividade sexual produz ainda no cérebro substâncias que evitam a depressão, uma doença grave que leva até ao suicídio e que está presente em índices muitas vezes alarmantes em praticamente todo o planeta. Se é tão alto, grave e assustador o índice de completa ignorância em relação à sexualidade humana, o que se pode esperar das futuras gerações num país cujos futuros governantes repudiam a educação sexual nas escolas e veem nas religiões, e não na cultura e na educação, a salvação do Brasil? Tristes tempos os que vivemos, com fatos tão negativos já ocorrendo em decorrência de distorções, repressões e ignorância. Imagine o que virá adiante com tanto obscurantismo apregoado de forma obsessiva por correntes altamente retrógradas. Visite o site recadosecreto.com.br. Sexualidade, comportamento e relacionamento em alto nível.